Oi galera, tudo bem? Depois de tanto tempo enrolando, de muito tempo também prometendo fazer um vídeo sobre, eu finalmente assisti a animação Tenki no Ko, do mesmo diretor do sucesso japonês Your Name, Makoto Shinkai. 先ほど東京都に大雨特別警報が発表されました。すでに連続降雨日は2ヶ月以上を記録し、東京って怖え。俺帰りたくないんだ。 E como de costume, toda vez que eu assisto um filme bom e que vocês me pedem muito, eu venho aqui para expor a minha opinião e refletir um pouquinho com vocês sobre a mensagem do filme e o que eu achei sobre ele. E é exatamente isso que eu vou fazer aqui hoje. Nós vamos conversar um pouquinho sobre Tenki no Ko. Tenki no Ko. É muito provável, gente, que eu esteja falando o nome desse filme errado, assim como eu falava Kimi no Na wa. Me corrigiram nos comentários no vídeo de Your Name. Então agora eu tento falar certo. Às vezes não dá, mas acontece. Mas antes, eu queria pedir para que você se inscrevesse aqui no canal, deixasse aquele like, coloca nos comentários se vocês já assistiram esse filme, se não, se vocês têm vontade de assistir e o que é que vocês acharam do que eu vou falar aqui agora, tá bom? Me segue também lá nas minhas redes sociais, porque lá o conteúdo é bem parecido com o daqui do canal e eu vou amar ter todo mundo por lá, tá bom? Mas agora, sem mais enrolação, vamos começar esse vídeo! Tenki no Ko, ou Watering with You, ou O Tempo com Você, foi lançado em 2019 nas mãos da produtora Comics Wave Filmes. Ele também foi dirigido e roteirizado por Makoto Shinkai, que também ficou muito conhecido pela produção dos filmes Your Name e 5 cm por segundo. Esse filme ele vai contar a história de Hodaka Morishima, um estudante do ensino médio que vivia em uma ilha bem distante no Japão. E ele acaba fugindo de casa e vai parar em Tóquio. Chegando na grande cidade, então, ele vai conhecer uma menina chamada Hina Amano. E eles vão ficar muito amigos. Mais tarde, ele vai acabar descobrindo que a Hina tem os poderes de controlar a chuva, o sol e o clima. Esse filme, ele teve 91% de aprovação da crítica especializada no Rotten Tomatoes e 7,5 de 10 de nota no IMDb. Ele também recebeu 16 indicações a prêmios do cinema e ganhou 6 dessas indicações. O que eu mais acho impressionante nos filmes do Makoto Shinkai é a atenção que ele e os animadores que ele tá dirigindo têm aos detalhes. Então, assim, eles fizeram uma coisa nesse filme em específico que eu acho que deve ser muito difícil, que é a movimentação da água. Como eu falei, a personagem principal desse filme tem os poderes de controlar o clima. Então, assim, ela reza e para de chover. Então, tipo, a água começa a ir pra cima, a chuva, sabe? Tipo, volta pro céu. E o movimento da água no filme é muito interessante e é muito perfeito. É simplesmente lindo, é lindo. Você olha o filme e você pensa que é uma pintura, porque é muito bonito. Então, assim, cada gota de chuva, cada poça de água no chão, cada lago que se mostra, tipo, caindo água e espirrando, sabe? Tipo, faz aquele movimento assim. É muito perfeito. Ainda mais se tratando de uma animação 2D, que hoje em dia ela é muito rara, é muito cara e é muito trabalhosa de se fazer. Então, assim, pensando em todos esses elementos e pensando na dificuldade de se fazer uma animação 2D hoje, eu acho simplesmente perfeita a animação dos filmes do Makoto Shinkai. E esse filme em específico me surpreendeu muito por causa da água. E não apenas isso, mas também sobre sombras e pores do sol. E até mesmo sobre a movimentação da cidade de Tóquio, que é uma cidade que é igual São Paulo ou Nova York, elas não dormem. Então, assim, é muito bonito mesmo a forma como o Makoto Shinkai abordou a paisagem nesse filme.
Outro ponto que eu acho muito interessante nos filmes do Makoto Shinkai, e nesse filme, assim como em Your Name, foi tipo assim, a cereja do bolo foi a trilha sonora. Assim como em Kimi no Na wa, a trilha sonora foi feita pela banda Headwimps. Eu não sei se eu tô pronunciando certo, é bem provável que não. Mas esses caras, eles são muito talentosos, eles fazem uma mistura de pop com rock, é tipo um rock pop ali, tipo, bem moderno, e é muito interessante as letras são muito bonitas, e as melodias, elas casam perfeitamente com o que tá acontecendo em tela, e a letra das músicas também, porque, cara, é muito lindo, é muito, muito, muito bonito, e eu acho que isso é uma atenção dos produtores, de se tirar o chapéu, deles virarem e falarem, ó, pra essa cena a gente precisa de tal, tal, tal música, de uma música que fale isso, isso, isso. Eu não tenho certeza se quem cuida dessa parte de sonoridade realmente é a produção, mas independente de quem seja, meus parabéns pra você, cara, porque pra mim é a cereja do bolo um filme com uma boa trilha sonora. E com toda certeza, Watering With You é um ponto, assim, que você fica imersivo. Por causa da música, você acaba imergindo dentro do filme. É muito interessante. 愛にできることはまだあるかい僕にできることはまだあるかい E assim como em seus outros filmes, o Makoto Shinkai acaba abordando nesse filme o tempo. Ai, Malu, mas o nome do filme é Watering With You. Logo, é claro que eles vão estar falando sobre o tempo, sobre o clima. Calma, gente, não é sobre esse tempo, é sobre o tempo do relógio mesmo. Todas as narrativas em que esse diretor acaba criando, roteirizando, falam especificamente sobre o tempo que a gente tem de vida, sobre o tempo do relógio. Eles falam sobre como que a gente deveria seguir a nossa vida, como a gente deveria atuar com o tempo que a gente tem, mesmo com as dificuldades. E nesse filme em específico ele fala muito sobre isso. A personagem principal, ela tem tempo de vida. Então, tipo, isso é colocado mais pro final do filme, mas é bastante interessante como que ela e o outro personagem principal, eles vivem e eles se divertem apenas com o tempo que eles têm e que eles estão muito felizes em fazer o bem para outras pessoas. E é muito interessante essa narrativa que o diretor coloca nos filmes dele, porque ele também é o roteirista. Então, tipo, é muito legal. Todos os filmes dele seguem mais ou menos essa mesma pegada. Em Your Name, ele também fala sobre o tempo. Ele fala que quando as coisas têm que tomar um curso, elas vão tomar esse curso, independente do que o universo tenha que fazer, quanto tempo tenha que levar. E nesse outro filme, na verdade, é sobre você aproveitar o tempo que você tem na Terra. Então, assim, é muito interessante, eu acho que é uma metáfora muito legal de se trabalhar e que o Makoto Shinkai, ele consegue trabalhar com, assim, excepcionalmente. Ele é muito, muito bom. E, assim, é uma narrativa excelente mesmo. Eu não sei nem o que dizer, faz você refletir muito sobre o que é que você tá fazendo com o tempo que você tem, mesmo você tendo as suas dificuldades. E claro que nenhuma narrativa de filme ela é perfeita. Tenki no Ko também tem suas falhas de roteiro, assim como Your Name tinha e assim como 5 centímetros por segundo também tinha. Eu queria muito saber um pouquinho mais sobre o personagem principal. No início do filme é explicado que ele foge da casa dele, que fica em uma das ilhas que rodeiam o Japão, e ele acaba saindo de lá, ele foge de casa com só 16 anos e vai pra Tóquio, porque o sonho dele era viver lá. E na verdade, eu falo que o sonho dele era viver lá porque isso não ficou muito explícito, e a impressão que dá é que ele não tinha nenhum problema familiar pra querer fugir de casa. Mas isso nunca é explicado no filme. Eu queria ter tido um pouquinho mais de detalhes sobre isso, do porquê que ele queria tanto sair de casa. Eu também queria ter um pouquinho mais de detalhes sobre a narrativa secundária do filme, que na verdade eu não posso nem dizer que é uma narrativa secundária, porque ela quase não foi abordada, que é a questão de prostituição de menores no Japão, e também sobre a questão de posse ilegal de armas de fogo. E eu acho que foi muito interessante, porque essas duas narrativas secundárias, elas são muito importantes para o desenvolver da narrativa principal, mas ao mesmo tempo elas não aparecem muito. E eu queria que isso tivesse sido um pouquinho mais desenvolvido, porque eu acho que teria sido uma narrativa muito interessante de se abordar e que traria uma crítica social ainda maior. Então, tipo, eu acho que foi um pouquinho falho do roteirista, do diretor, do Makoto Shinkai, nesse ponto. Eu também queria ter tido um pouquinho mais de detalhes sobre a lenda da Menina do Sol,
que é falado. Eu não tenho certeza, eu não tive muito tempo para pesquisar sobre, mas creio eu que seja uma lenda real do Japão. Se não for, parabéns para ele, ele criou uma história muito legal, mas eu acho que realmente é uma lenda real. E eu acho isso muito interessante, se for uma lenda real, a forma como ele aborda a cultura japonesa de uma forma moderna nos filmes dele, eu acho muito interessante também. Mas eu queria ter tido um pouquinho mais de detalhe no roteiro sobre o que seria essa lenda. Eu acho que em Your Name a gente tem bastante isso. Em vários momentos é bem explicado o que se trata o traçar dos fios e como é que aquele fio vermelho pode interferir na nossa vida. Mas eu acho que nesse filme ele falhou um pouquinho nisso. Mas, em compensação, se deixa vocês com o coração quentinho, em Your Name a gente tem um romance meio estranho, a gente não sabe muito bem se o Taki e a Mitsuha realmente se gostam e etc. Mas nesse filme não, os dois personagens principais eles realmente se gostam e isso fica bem claro durante o filme inteiro. Então assim, tem um pouquinho mais de romance durante o filme. Isso me deixou com o coração bem quentinho, é bem bonito, principalmente as cenas finais em que o menino ele mostra realmente como é que ele gosta dela. E, cara, é muito divertido, é um filme que, assim, a gente termina reflexivo e com o coração quentinho, porque é muito romantiquinho, é muito fofinho. Cara, eu tenho certeza que o Jonathan vai fazer figurinha minha depois que eu fiz isso aqui, ó. Da última vez ele fez. Agora, antes de eu dar as minhas considerações finais, eu queria pedir de novo, porque nunca é demais, se inscreve no canal, deixa aquele like, coloca nos comentários se vocês já assistiram esse filme, se vocês assistiram, o que é que vocês acharam, se vocês concordam com o que eu falei aqui, ou não. A gente é livre pra discordar também. Me segue também lá nas minhas redes sociais, que eu tô deixando aqui embaixo, porque lá o conteúdo é bem parecido com o daqui do canal, e eu vou amar ter todo mundo por lá, tá bom? Cara, eu chorei mesmo assistindo esse filme, eu não tenho vergonha de falar, eu não me arrependo, eu choraria de novo, assistiria de novo. E eu chorei porque justamente esse filme ele fala sobre como é que a gente tem que aproveitar o nosso tempo do lado das pessoas que a gente gosta, ou conhecendo novas pessoas, novos lugares, ou ficando em lugares em que a gente gosta, e principalmente sobre fazer o bem para outras pessoas. Eu acho que isso me tocou muito nesse filme, eu acho que a narrativa em questões gerais foi muito legal. E essa forma como o filme mistura as questões místicas e as lendas japonesas de forma moderna, eu acho muito interessante. Eu acho de verdade que essa pegada do roteiro foi genial. Eu acho que o Makoto Shinkai, cara, eu acho que eu já falei Makoto Shinkai umas 55 vezes desse filme, mas é que não é impossível, né, não citar ele. Mas de forma geral, eu achei esse filme muito bom mesmo. Cara, tinha horas que eu tava, tipo, assistindo o filme assim, e aí eu percebi que eu tava meio assim, ó. Com essa cara, sabe, meio de mongol. E aí eu percebi como é que o filme, ele deixa a gente imersivo de verdade na história. E, cara, é muito legal. Esse filme é muito bom. Aí teve uma hora, assim, mais pro final, né, que tem uma parte tensa lá, que aí eu percebi que parecia que eu tava na cena, assim. Nossa, juro que eu pareço louca, mas, gente, eu juro que é real. Eu juro que isso acontece comigo, assim. Na minha mais sincera opinião, Tenki no Ko era um candidato óbvio pro Oscar de 2020, que foi o Oscar do ano passado, que o Parasita ganhou. Mas ele não foi nem mesmo indicado. Todo mundo esperava que ele fosse indicado, mas ele não foi nem indicado. E pra mim é bem óbvio o motivo que ele não foi indicado, e o motivo foi xenofobia. Ele deveria, na minha opinião, ter sido indicado ou por melhor animação ou por melhor filme internacional. Mesmo não ganhando, a gente pelo menos recebendo a indicação, eu realmente acho que ele deveria ter sido indicado a uma dessas duas categorias, ou nas duas. E, cara, é muito triste pra mim, porque a gente sabe qual é o motivo de animes japoneses não serem... De anime japonês é ótimo, né? De animes não serem indicados pelos prêmios da academia. E o motivo é, sim, xenofobia. E pra mim isso é um crime à sétima arte. Eu acho de verdade que a academia, que o prêmio do Oscar, tá perdendo muita coisa em simplesmente excluir filmes internacionais, digamos, né? E só colocar ali produções de estúdios famosos e produções estadunidenses. Isso pra mim é um crime à sétima arte. Eu acho que, assim, o Oscar é o maior prêmio internacional de filmes, além do prêmio de Cannes e do Globo de Ouro. Ele é um dos maiores e ele é extremamente importante para a visibilidade de filmes. Por exemplo, cara, ninguém assistiu Parasita até ele ser indicado ao Oscar. Ele foi indicado ao Oscar, todo mundo assistiu, todo mundo começou a conhecer o cinema sul-coreano. E assim, na minha opinião,
o fato da academia não indicar tantos filmes internacionais, ou seja, que não sejam estadunidenses, para os prêmios é um crime para a sétima arte, é um crime pro cinema. Eu acho que as pessoas elas precisam conhecer esses filmes diferentes, digamos, esses filmes japoneses, chineses, sul-coreanos. O mundo tem que conhecer o cinema brasileiro, o cinema argentino, porque são filmes tão bons quanto. Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham gostado da minha opinião sobre Tenki no Ko, ou Watering With You, ou O Tempo com Você. E que vocês também tenham gostado dessa minha pequena crítica à academia no final do vídeo, porque eu realmente fico muito revoltado com a academia, gente. Eu não gosto muito deles, não. Sinceridade. Mas então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima e tchau!